continuando, Napoleão então ele retorna a segunda vez e vai construir a primeira vila na ilha de Guanaane, ou a ilha de São Salvador, como vocês já sabem que eu já falei sobre isso. Ali ele constrói a primeira vila, e também é ali que ele vai ter os primeiros problemas com os nativos, porque muitos nobres vieram com ele. Ele se torna a maior autoridade aqui na colônia, mas esses nobres não aceitavam a autoridade de Colombo. Tá? Colombo, ele tinha, a origem dele era uma origem mais humilde, e ele recebe título de nobreza, passa a ser tratado como um nobre, mas os nobres não viam dessa forma, então tinha preconceito em relação a ele, e os nobres eram muito arrogantes. E o Colombo, ele tinha uma ideia de instaurar uma lei que valesse para todos, tanto para os indígenas quanto para os espanhóis, importando se fosse nobre ou não. E ele vai tentar colocar isso na prática aqui, e é a partir daí que começam os problemas, né? A principal exigência dos espanhóis na ilha era que os indígenas levassem ouro para eles, então era uma espécie de pagamento de tributo já. Aí os indígenas começam com esse trabalho forçado, e quando um deles, né, falou, olha, não consegui ouro, não tem ouro, e um dos nobres perdeu a paciência com eles, né, exigindo esse ouro de qualquer maneira, foi, e para punir esse indígena, ele cortou a mão do indígena. Ali desencadeou uma revolta por parte dos indígenas em relação aos espanhóis, foi a primeira revolta. Colombo resolveu então o problema da seguinte maneira: puniu os indígenas revoltosos, mas também puniu os nobres envolvidos nesse episódio. Aí um dos bispos que foi com Colombo para a ilha Guanaane, né, ou a ilha São Salvador, para implantar o catolicismo lá, um dos bispos ficou desgostoso com a situação e voltou lá para a Espanha. Pediu autorização para o Colombo e voltou para a Espanha. Quando ele voltou para a Espanha, ele contou lá para a rainha Isabel da maneira dele, a versão dele, né, dizendo que Colombo estava desrespeitando os nobres, estava tratando os nobres como os nativos, que para ele isso era impensável. A rainha Isabel e o rei Fernando manda um outro homem, um outro nobre, substituir Colombo. Esse outro vai assumir o cargo de vice-rei, e o Colombo, ele tem a ordem de retornar para a Espanha. Ele então retorna para a Espanha, e lá ele acaba sendo preso, e ele cai em desgraça, fica preso por um período de tempo bem razoável. Não são anos, na verdade foram meses, e ele depois, a rainha Isabel gostava muito dele, mas ele cai em descrédito por causa disso. Aí ele volta, ele consegue que a rainha Isabel, já não mais como vice-rei, mas como curiosidade, ele consegue a autorização dela para voltar mais 2 vezes, então foram 4 viagens dele, como vocês estão vendo aqui na linha. Aí ele volta mais 2 vezes para a América, A última vez ele já sabia que era um novo continente, porque um navegador espanhol fez a viagem, parte aqui da ilha de Guanaane e vem até aqui a parte central da América. E ele, na parte central da América, ele acaba descobrindo que não eram as Índias, era um novo continente, que era a América. Recebe esse nome em homenagem a ele. Como ele ficou como se ele tivesse descoberto esse novo continente. Quem era? Era o navegador Américo Vespúcio. Aí depois que ele anuncia a descoberta, que ele descobriu um novo continente, Colombo, já em descrédito, volta à sua última viagem, sua 4ª viagem. Ele vai até onde Américo Vespúcio foi, e ele passa aqui, próximo aqui na América do Sul, próximo ao foz do Rio Amazonas, e ele retorna então para a Espanha. Morreu esquecido, pobre, mas anos mais tarde, com o diário que o filho dele escreveu a respeito dele, das viagens, foi resgatado a história dele, porque por muito tempo, ficou o Américo Vespúcio como descobridor da América, o que foi feito uma injustiça em relação ao Cristóvão Colombo.
A partir dessas navegações, a Espanha investe na colonização dessas novas terras, e aí nós vamos ter a disputa dessas novas. Aí é Santa Maria, Pinta e Nina, né? As 3 embarcações. Essa é uma cena do filme 1492, A Conquista do Paraíso. Aqui mais uma cena, Colombo chegando na ilha pela primeira vez, agradecendo a Deus, né, por ter conseguido terra firme. E aqui ele adentrando na ilha, ao momento que ele vai encontrar com os nativos. E aí, no ano de 1493, Portugal, sabendo já da descoberta, exige a parcela dela nessas novas terras. Portugal usa como argumento que Colombo usou, né, para se reabastecer as ilhas dela no Atlântico, a ilha de Açores e de Madeira. Aí a Espanha, para tentar evitar uma guerra contra Portugal, fez a proposta da bula intercoetra. Aqui nós temos as ilhas de Cabo Verde, e aqui seria 100 léguas, uma linha paralela de polo a polo, cortaria 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste seriam de Portugal, as terras a oeste seriam da Espanha. Portugal não aceitou, tá? Disse que era pouco, que exigia mais. E aí foi assinado um novo acordo em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Aí uma linha imaginária que cortaria de polo a polo, tá? A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, e as terras a leste seriam de Portugal e as terras a oeste seriam da Espanha. Tá? Então vocês estão vendo outras terras aqui, porque tudo isso aqui faz parte do Tratado de Tordesilhas, mas na prática era referente mais ao continente americano. Ah, senhora, tem Groenlândia, também era de Portugal. Sim, na teoria. Na prática, Portugal nunca foi até lá investir colonização nenhuma. Praticamente, Portugal vai investir basicamente no início do Brasil aqui. Tá? E assim, então, foi feito as grandes navegações espanholas, e depois nós tivemos a navegação aí de Fernão de Magalhães. Tá? Fernão de Magalhães começa uma viagem para explicar, né, melhor, para justificar que a Terra era redonda. Então ele sai daqui da Espanha, 1519, viaja para a América, faz aqui a circunnavegação da América do Sul, tá? Passa aqui pelo Estreito de Magalhães, recebe esse nome porque ele é o primeiro homem a fazer isso, sobe aqui a costa do Chile, tá? E vai sair aqui, ó, no Pacífico. Então ele está saindo aqui no Pacífico, aí ele vai chegar aqui, olha, nas Filipinas. Quando ele chegou nas Filipinas, né, o que aconteceu? Ele vai desembarcar, vai aportar os navios e ele vai buscar alimento, né, vai reabastecer o navio. Só que ele não sabia que essas ilhas eram habitadas por nativos canibais. Um grupo deles, inclusive o Fernão de Magalhães, é atacado, eles são mortos e devorados por essa tribo canibal. Enquanto que outro grupo consegue escapar e um dos capitães, o Sebastião Elcano, dá continuidade à viagem. Eles escapam, passam aqui, né, pela Indonésia, passa aqui próximo às Índias, que eles já tinham conhecimento, volta aqui para a África, circunnavega a África e chega na Espanha no ano de 1522. Então sai no ano de 1519 com o objetivo de provar que a Terra era redonda e chega no ano de 1522 provando a esfericidade da Terra. Depois disso acabou a discussão sobre se a Terra é redonda ou não. Tá? E encerramos a aula de hoje, paramos por aqui. Tá? Aqui é Fernão Cortês, outro conquistador, né, que eu falo para vocês quando for falar a respeito aí da conquista ali da região do México, ok? Dúvidas, se tiverem, mandem para mim as perguntas, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Copiem também as matérias, tá? Que vocês estão vendo aí no PowerPoint, podem copiar no caderno, como é feito em sala de aula mesmo, tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.